Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 6, de outubro, bora para nossa análise diária. Pessoal, seguinte, hoje a economia segue ainda um pouquinho apreensiva, tá? Por causa do shutdown americano, ou seja, a paralisação do governo, tá? Tanto que nós temos o ouro aí renovando as máximas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O ouro aqui, né? Opa, puxar o USD, olha só, renovando as máximas. Tá forte, tá, pessoal? Tá bem forte, né? Então ele pegou um fôlego para justamente ultrapassar esse 900, tá? O 3.900, né? Conseguiu, inclusive passou, né? Passou isso aqui já no domingo, tá? Então passou com uma certa força, né? Inclusive fez uma passou com força, né, no 900 e ainda fez ele de suporte, aliás, né? E tá até então querendo se direcionar aqui para os 4.000, galera, 4.000 dólares. Bora aqui pelo DXY, pessoal. DXY gap de alta, tá? Gap de alta e chegou a ficar até 0,70, que é uma alta bem expressiva, tá? Uma alta mais forte, tá, galera? Então, dólar numa tendência de alta, tá? Inclusive, né, os outros pares estão caindo, tá? Ainda mais aqui pro Japão, que teve, se eu não me engano, nós tivemos no Japão, infelizmente, um terremoto. Isso fez com que, olha só o índice japonês, né, subindo quase 6 de alta, né? Então muito forte, tá? E as nossas bolsas hoje pela manhã, né, elas estão em alta, tá? Estavam um pouquinho, eu não sei o Dow Jones, né? Tava um pouquinho mais flat, tá? Mas tudo praticamente, né? Aqui o Nasdaq, S&P 500 na alta, tá, galera? Então, nosso dólar aqui, eu aumentei a tela, tá? Pra gente, mas eu ainda estou acompanhando aqui pelas nossas ferramentas, tá, galera? E isso aqui é bem interessante, eu já expliquei aqui para vocês, né? Que essa aqui é uma ferramenta que mostra o tick, tá? Então, aqui é a diferença da compra e da venda. E como tá muito pequeno, né? Olha só aqui, né? Então a gente tem o dólar aqui, tá? O mini e o cheio, tá? O Indfoot, tá? O Infoot, nosso mini índice, tá? Aqui, o Infoot, né? O Infoot, o Indfoot e o Ibov, tá, galera? Então, tô acompanhando, mas vou deixar um pouquinho mais de lado para ficar melhor nossa visualização. Então, o dólar, leve gap de alta, galera, abriu num leve gap de alta. Eu achei que o dólar ele abriu um pouco mais gapado e ia tentar performar um pouquinho mais para alta, mas foi embargado, né, galera? Porque por causa do nossos juros, galera. Olha aqui o nossos juros. Então, logo nas primeiras meia hora de mercado, estava um pouco na alta, só que flat. E depois nós tivemos o arrefecimento, tá? Isso que fez com que o nosso dólar ele fizesse essa movimentação baixista logo aqui na primeira hora de mercado. E depois ele começou a normalizar aqui, inclusive perto do nosso D+1, né? Aliás, D+2, porque a gente tem temos 2 dias, né? Então, que é a nossa Petax, tá? É a Petax de sexta-feira, né? A gente tem a Petax futura final e o D+2, né? Então deixa eu trazer aqui logo para nosso gráfico, né? E deixa eu também montar aqui a nossa Petax. Aqui, pessoal, então, né, a gente viu que a gente tem aqui uma Petax que está aqui inclusive no 350, tá? Então, meu entendimento é, primeiro,
o dólar ele abre, né? A gente tem a máxima da CME, a mínima da CME, BRT, POC e ajuste, tá? Que eu acho que aconteceu aqui, né? A gente tem uma movimentação logo baixista, só que ele voltou aqui, tá, galera? E os DIs eles já estavam caindo. Então, esse toque aqui, para mim, foi muito interessante, né? Que a gente tinha uma liquidez aqui que ele trabalhou, tá? Então ele perde o 370, né? Depois vem aqui tocar por baixo e parou aqui no POC, né? E daqui para cá para renovar a mínima, né? Que seria interessante porque aqui nós temos o 0,33% de alta, o 0,33% de queda, né? De baixa. E então estava interessante, né? Trazer essa liquidez daqui para cá, né? E também alcançar o nosso 0,5%, né, galera? Porque no câmbio e nos demais ativos, né? A gente entende que quem tá aqui no zero, galera, quem tá aqui começando, né? O mercado ele quer levar para algum lado, né? Então o negócio é esperar o mercado tomar um lado, voltar, aí isso se chama pullback, tá? E com ele para ir, né? Para algum desses níveis mais importantes aqui, né, galera? Então tem gente que gosta de fazer trade na volta, que eu acho interessante, mas esse aqui só na modalidade scalp, não dá para encher a mão, né? Quem enche a mão, enche aqui, para vir para algum lado, né? Então é justamente o nosso dever esperar, né? Que haja um movimento, tá? E na volta desse movimento, né? Pegar o pullback, né? Para surfar a onda, né? Então o dólar hoje, apesar de ele estar, o DXY, né, o nosso DXY, apesar de ele estar numa alta, né, inclusive em gap, mais o nosso juros puxou o nosso dólar para baixo, tá? Mas depois ele trouxe, né, nossos juros, olha só, e deu uma respirada, tá? Então alguns vértices inclusive ficaram um pouco mais flat, né? Só que um pouquinho flat na queda, né? Bora dar uma olhada aqui quanto está o nosso vértice, olha só. Meio que sem lado, né? 0,29 de alta, 0,29 de queda. Então, ruim de operar esse cenário, tá, galera? Muito ruim de operar. É melhor não fazer nada, né? Então, pessoal, nosso depois que o dólar ele fez a cotação, ela fez essa movimentação, primeiro a gente fez a nossa Petax, né? Então a primeira Petax futura, e aqui eu vou mostrar para vocês aqui no nosso Excel como nós não tivemos, olha aqui a distância da Petax em ponto. Então da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, né? Então 6 pontos, né? Então o dólar hoje bem econômico, segunda-feira. Isso fez com que nós errássemos, né, apenas um ponto, que é o nosso estudo sugerido, que é dessa Petax para esta Petax. E o nosso FRP0 está de praticamente 35 pontos, ainda está custoso, né, para o nosso câmbio vir buscar o preço à vista. Então ele vai ficar trabalhando aqui no preço futuro realmente, tá? E depois que ele fez essa movimentação, né, que a gente viu aqui, teria aqui uma entrada bem interessante na venda. Ele ficou trabalhando, né, fazendo topos e fundos descendentes, né? Só que ele fez uma movimentação interessante aqui, galera, né? Mais interessante seria se ele, né, tivesse vindo para cá. Porque o que eu acho mais interessante é esse mergulho aqui, né? Então, o câmbio que ele inclusive ele fez na segunda Petax, né? Ele faz a primeira Petax futura, perde um pouco, chega aqui na taxa mínima de câmbio, né? E aqui a gente tem o nosso 350, aqui é mais interessante comprar, né? Porque ele está no range do 350 ao 400. Então ele pode custar um pouco passar para o lado, né, de 350 até o 200, né? Então, galera,
esse movimento eu achei interessante, né? Mas seria melhor fazer esse movimento, ou seja, que ele se afasta da preço futuro e vem, e nós temos aqui um alvo bem prático, né? Então é um alvo bem prático. Inclusive ele veio aqui até as nossas médias, tá? E aqui, galera, a gente tem o nosso a outra Petax, né? O último preço de referência, tá? Das instituições. Então, bem interessante, né? Essa venda seria melhor se ele tivesse vindo para cá. Aí sim teria feito a parcial logo aqui na Petax Futura e tentar nessa mínima, né? Tentar desafiar essa mínima. Que foi o que ele fez, inclusive chegou aqui no 350, onde o mercado ele defendeu, né? Inclusive ele defendeu aqui 3 vezes praticamente. E aqui estava um pouquinho mais interessante para comprar, mas o alvo já era na Petax Futura, né? Pode ser que ele faça esse mesmo movimento aqui, né? De vir trazer mais para baixo, né? Então ele pode vir aqui na Petax Futura e dar um mergulho mais forte, né? Porque ele está aqui tentando romper, né? Então ele está bem aqui tentando romper esse preço, tá? Só que os compradores estão atuando, né? Estão fazendo um bom... Opa, olha só. Teve uma pequena ruptura aqui, né? Do 350. Então, bem interessante, né? Inclusive, galera, olha só. A gente tem aqui, não pro dólar, mas nosso calendário ele tá bem fraco, a não ser hoje às 3 horas da tarde que a gente vai ter balança comercial. Então o mini índice ele pode fazer preço, né? Esse drive de mercado ele pode estar fazendo preço. Então, galera, e aqui ficou bem ruim, né, de operar, bem ruim mesmo, tá? Então, mas de forma geral é mais interessante vir para venda, tá? Por causa da nossa tendência, que é uma tendência um pouquinho mais tímida, né? Mas ela está se mostrando ainda com força, né? Então, galera, mini índice, né, pessoal? Galera, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês dúvidas, deixem um comentário que eu vou estar respondendo. Galera, é o seguinte, mini índice ele ficou aqui meio que trabalhando, tá, de forma um pouco mais flat. A gente viu que os days eles estavam na alta, né? Logo na abertura de mercado, numa leve alta, tá? Então, numa leve alta, os days aqui, olha os outros vértices, e depois eles tiveram esse arrefecimento aqui, né? Essa movimentação. O que acontece com o nosso mini índice? Sobe. Então, interessante, né? A gente tem uma liquidez aqui, tá? Então ele pegou esse momento aqui, né, comprador, pareado com os days. Porque foi um movimento um pouco mais forte? Porque também nós vimos que as outras bolsas elas estavam até que com uma leve alta, né, flat, mas uma leve alta, tá? Então, e as commodities também um pouco mais equipadoras. Então a gente viu que seria bem interessante esse movimento aqui, tá? Para trazer justamente ao nosso 0,5%, que foi lá onde ele só chegou bem perto. Inclusive nós temos aqui o nosso índice de volatilidade aqui, né? Que é justamente isso aqui, olha só. O índice de volatilidade só tocou nele e depois voltou para a casinha, tá? E nesse range, né? Nesse nível de preço que aqui nós temos o POC e o ajuste, daria uma outra compra, tá? Que é justamente a abertura do mercado à vista, né? Então o que eu entendi também, aqui quem está comprado aqui trouxe a cotação até aqui, né, no 145 e 300, né, desmontou parte da seu aporte, né? Então, o que isso aqui faz quando os players desmontam as ordens de compra, viram venda, né? Só que os players defenderam aqui, né? E aqui é uma excelente defesa, tá? Então aqui eu vi mais uma compra, mas ela ficou um pouquinho mais flat, né? E a abertura do mercado
americano, então compra aqui perto da abertura do mercado americano. É interessante proteger, tá? Ou finalizar a operação, tá? Nesse sentido, até aqui, galera, era compra, tá? Mas depois a gente teve um arrefecimento, tá? Que inclusive foi contra o nosso movimento padrão, tá? Que a gente tem aqui os DIs, eles a partir das 11 eles começaram a dar aquela barrigada, né? Então eles começaram a ficar um pouco mais flat, devolver parte do movimento, enquanto que o mini índice ele começou realmente a cair, né? Então foi um movimento um pouquinho mais contrário, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês também o nosso EWZ, né? Então, abertura do mercado americano, olha só o que aconteceu. EWZ, tá? Tá num 0,07 de queda, tá? Ele já abriu em alta, né? O pré-mercado tá em cima do POC, por cima do POC, que isso é bom, mas ele só veio devolvendo, né, nesse movimento. BR Titãs também, né? Fez um movimento, um leve gap de alta, mas veio trazendo, né, fazendo uma movimentação de topos e fundos descendente. E depois disso, o nosso mini índice, depois dessa movimentação, galera, daqui para cá, aqui ainda era alta, tá? Daqui para cá ainda era alta. Só que depois, olha só esse arrefecimento, né? Os nossos índices, as nossas ações, inclusive a Vale aqui, ela tá um pouco mais forte, né? Chegou a quase 2% de alta, mas enquanto em comparação ao resto, também a Petro aqui passou praticamente todo o pregão até agora flat, e os nossos índices e ETFs deram uma arrefecida, né? Então foi justamente esse movimento. Quando esse movimento aconteceu, descaracterizou esse cenário de compra, né? Então aqui já era a venda. Aí aqui nós tivemos uma possível venda para já vir desafiar a mínima, que não foi possível, né? Ele primeiro buscou as médias, né? Em que eu falo, a gente tem uma média da abertura do mercado spot e a da abertura do mercado americano. O que significa essas médias, essas VWAPs ancoradas? É justamente onde está o montante de quem participou desse movimento, né? Então, quem participou desse movimento, nós podemos perseguir o preço médio dele, né? Então, tem dois preços médios, onde eles voltam, né? Onde o preço aqui, a cotação volta, e aqui é um lugar interessante para tomar uma tomada de posição, né? Então, o preço fez essa movimentação, descaracterizou, né, a compra que podia ter feito isso, mas houve um arrefecimento, tá? Então, vendo aqui, né, não veio para mínima, só que ele procurou as médias, aí sim ele renovou, tá? Então hoje foi um dia um pouco mais brigado, porque é segunda-feira, né, galera? O mercado ele tomou um pouco o lado diferente, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Eu desejo que vocês tenham um bom mestre de pregão e uma excelente semana. Até mais, pessoal. Valeu!